Muita gente faz isso dentro da igreja e quase ninguém para pensar se é certo ou errado. Não é algo escandaloso, não é um pecado que todo mundo aponta o dedo. É algo comum, repetido, ensinado, praticado por anos, muitas vezes sem questionamento. E justamente por ser tão comum, acaba passando sem reflexão. Hoje eu quero falar sobre um tema que divide opiniões, gera desconforto e ao mesmo tempo toca numa área sensível da vida de todo mundo: dinheiro. Mais especificamente, o dízimo. Dar o dízimo é certo ou errado? Antes de você formar sua resposta, eu te peço uma coisa. Não pense só no que te ensinaram, pense no que você viveu. Porque existem pessoas que dão o dízimo há anos, com fidelidade, com disciplina, mas carregam um peso no coração. E existem pessoas que não conseguem dar e vivem se sentindo culpadas, como se estivessem em dívida com Deus. Talvez você já tenha ouvido que se não der o dízimo, Deus não abençoa. Ou talvez já tenha ouvido o contrário, que isso ficou no Antigo Testamento e não faz mais sentido hoje. E no meio dessas duas vozes, tem gente confusa, ferida, decepcionada e até afastada da fé por causa desse assunto. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera e eu quero que você responda aí nos comentários depois. Você dá o dízimo por fé ou por medo? Porque isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona com Deus. Muda a forma como você enxerga a igreja. E muda até a maneira como você lida com suas finanças. Tem gente que dá o dízimo, mas dá com o coração pesado, sentindo obrigação. Tem gente que não dá, mas sente vergonha toda vez que entra na igreja. E aí a pergunta que fica é: isso vem de Deus ou vem da forma como esse assunto foi ensinado ao longo dos anos? Se esse tema já passou pela sua cabeça em algum momento, já deixa o like nesse vídeo. Isso mostra que você não está sozinho nessa dúvida. Muita gente pensa nisso, só não tem coragem de falar. Jesus falou muito sobre dinheiro, mas quase nunca do jeito que a gente costuma ouvir hoje. Ele não manipulava, não ameaçava, não usava medo. Ele sempre ia direto no coração, porque o problema nunca foi o valor em si, sempre foi a intenção por trás do ato. O perigo começa quando o dízimo vira uma troca. Quando a pessoa pensa, eu dou, então Deus me deve. E quando a resposta não vem do jeito esperado, surgem a frustração, a decepção e até o distanciamento da fé. Não porque Deus falhou, mas porque a expectativa foi construída em cima de algo errado. Agora pensa comigo, se dar o dízimo fosse algo totalmente errado, por que esse assunto gera tanta reação? E se fosse totalmente certo do jeito que muitas vezes é pregado, por que tanta gente se machucou ao longo do caminho? Percebe o conflito? É por isso que eu não quero saber só o que você aprendeu, eu quero saber o que você viveu. Sua experiência importa, sua opinião importa. Então, comenta aqui embaixo. Dar o dízimo é certo ou errado? E mais importante ainda, por quê? Não é falta de fé que confunde as pessoas, é falta de clareza. Então hoje eu quero ir direto à Bíblia, sem pressão, sem manipulação e sem medo, porque se algo vem de Deus, a verdade liberta, não aprisiona. Quando a gente fala de dízimo, a primeira referência bíblica que quase todo mundo conhece está em Malaquias capítulo 3, quando Deus fala sobre trazer o dízimo à casa do tesouro. Esse texto foi dirigido a um povo específico, em um contexto específico, onde o dízimo sustentava os levitas, o templo e a organização espiritual de Israel. O problema começa quando a gente tira esse texto do contexto e transforma em regra universal, sem explicar o porquê. Porque antes mesmo da lei, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, não por obrigação, não por mandamento, mas como resposta voluntária de gratidão depois de uma vitória. Não houve ameaça, não houve cobrança, não houve medo. E quando a lei foi estabelecida com Moisés, o dízimo passou a fazer parte de um sistema religioso, social e até econômico de Israel. Não era apenas dinheiro, envolvia alimentos, colheitas e sustento coletivo. Era algo organizado para um povo que vivia sob a lei. Agora, aqui vem um ponto importante que quase ninguém explica com calma. No Novo Testamento, depois de Jesus, não existe nenhum mandamento direto ordenando a igreja a dar o dízimo como obrigação. Isso não é opinião, isso é leitura bíblica. Jesus mencionou o dízimo algumas vezes, mas sempre falando com fariseus que já viviam debaixo da lei. E em uma dessas falas, ele deixa algo muito claro. Eles davam o dízimo, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, cumpriam a regra, mas o coração estava longe.
O apóstolo Paulo, quando fala sobre ofertas, nunca usa medo, nunca usa ameaça e nunca estabelece porcentagem fixa. Em 2 Coríntios, capítulo 9, ele diz que cada um contribua conforme propôs no coração, não por tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Percebe a mudança? Sai da obrigação e entra a consciência. Sai do medo e entra a maturidade espiritual. Isso significa então que dar o dízimo é errado? Não necessariamente. Significa que dar por medo é errado. Significa que dar achando que Deus está te devendo algo é perigoso. E significa também que não dar, mas viver com um coração generoso e responsável diante de Deus não te faz menos cristão. O centro da questão nunca foi o valor, sempre foi o coração. Deus não está atrás do seu dinheiro, Ele está atrás do lugar que o dinheiro ocupa dentro de você. A verdadeira pergunta não é se você dá 10%, mas se você confia em Deus. Não é quanto você entrega, mas por que você entrega. Porque tem gente que dá muito e confia pouco, e tem gente que dá pouco, mas vive totalmente dependente de Deus. E agora eu quero te ouvir de novo, depois de tudo isso que a Bíblia mostra. Na sua caminhada com Deus, você entende o dízimo como um princípio saudável ou como um peso espiritual? Comenta aqui embaixo, não para discutir, mas para refletir. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dúvida em silêncio. Se esse vídeo te trouxe clareza, deixa o like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais gente que precisa ouvir isso sem medo e sem manipulação. E se você quiser continuar essa conversa, no próximo vídeo eu posso falar sobre ofertas, prosperidade, promessas financeiras na Bíblia e até sobre como discernir quando um ensino ultrapassa o limite da palavra. Porque fé de verdade não aprisiona, fé de verdade liberta.